Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro A Gênese. Hoje é dia 30 de agosto de 2021, uma segunda-feira, 19 horas e 34 minutos. Estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, Brasil. Estamos transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube. Pelo YouTube nós temos conosco a Isabel Feitosa, está lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Está nos dando o prazer da sua presença, uma boa noite a ela. Ela também está desejando uma boa noite a todos. E a Flávia Leonelli, aqui da cidade de Jaú, também está nos dando o prazer da sua companhia. Está desejando uma boa noite também, uma boa noite a ela. Nós estamos no capítulo 1. Capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita. O item é o de número 14. Capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, item 14, para aqueles que quiserem acompanhar lendo, é aí que vocês devem se situar. E ele diz o seguinte: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplica o método experimental. Fatos de ordem nova se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele as observa, compara, analisa e, partindo dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz as consequências e busca as aplicações úteis. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida, ou seja, não é da cabeça de Kardec, foi tudo analisado, como ele diz aqui. Ele observava, comparava, analisava e, partindo dos efeitos às causas, chegava à lei que regia aquele fenômeno. Portanto, um trabalho como qualquer outra ciência de experimentação, observação e experimentação. Assim, não se apresentam como hipóteses nem a existência, nem a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Não são hipóteses, são leis, quer dizer, que foram estudadas, observadas, comparadas, analisadas, não é? Não foi uma coisa concebida pela cabeça de um ser humano, e sim fruto de um estudo. E assim os demais princípios. Tudo que for de ordem capital está colocado, de importância capital, está colocado dentro da doutrina espírita dessa maneira. Aquilo que foi estudado, evidentemente, por Kardec. E muitas coisas, por exemplo, estão na Revista Espírita, e é um laboratório ali, né? É uma maneira de Kardec teorizar a respeito de determinadas coisas. Quem estudou a doutrina, a Revista Espírita, sabe disso, né? Tem coisas ali, por exemplo, que ele não estudou com profundidade. Por exemplo, mediunidade de cura. Está na Revista Espírita de 1865. Né? Uma pergunta que lhe fazem e ele dá uma série de explicações ali, mas o Espiritismo não se aprofundou na mediunidade de cura. Sabe-se como ela se produz, mas não houve um estudo aprofundado. Por exemplo, outra coisa, alucinação nos animais. Está na Revista Espírita também, de setembro de 1865. Também não se estudou com profundidade. Sabe-se que os animais
quando estão, por exemplo, acometidos de doença, da loucura, por exemplo, eles têm alucinação e eles sonham, não é? Coisa que, por exemplo, só era admitido para os humanos. E os animais sonham. Quem teve animal, quem teve cachorro em casa, sabe daquilo que Kardec fala, que o cachorro, quando ele está dormindo, ele tem tremores, ele mexe com a pata, ele sorri, ele olha, chora, chora, é interessante. Então, isso demonstra que está tendo que está acontecendo algum fenômeno fora do corpo, porque não é no corpo que ela está passando por aqui, é fora do corpo, né? Então, é uma das coisas que Kardec não estudou com profundidade. Mas tudo que está colocado dentro dos 5 livros da codificação, tudo isso foi observado como qualquer outra ciência, que ele chama aqui de ciência positiva. Podemos chamar de ciência clássica também. Aquilo que o homem estuda, tanto que qualquer coisa que o homem estuda, que ele quer provar, ele tem que chegar às leis que regem aquele fenômeno, né? Estou falando de coisas materiais, né? Se ele não provar aquilo através de leis materiais, não é aceito pela ciência, é recusado pela ciência até que ele prove, né? Por exemplo, uma coisa que muito comum, né? Que muita gente sofre, úlcera estomacal ou duodenal, por exemplo, não se sabiam as causas até muito pouco tempo atrás. Coisa de 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, não se sabia as causas. Médicos, 2 médicos, se eu não me engano, ingleses, se aposentaram e se dedicaram ao estudo das causas e chegaram às causas. Só que até hoje não é aplicado o remédio que eles mesmos recomendam, ou recomendaram, porque não dá lucro financeiro. O que causa a úlcera é uma bactéria. É por sujeira no alimento. O alimento mal produzido, ele causa a úlcera estomacal, né? Então, mas como não dá lucro, é preferível tratar dos sintomas e não da causa, né? Como qualquer outra coisa nesse mundo, né? Tratado desse jeito, infelizmente, né? Mas, só para fazer aqui uma comparação com o que Kardec está falando, para a gente ter uma visão mais ampla daquilo que ele está falando, porque ele fala aqui, como todos os espíritos, né, ele é um espírito que eu considero um espírito superior, né, fala de maneira concisa, é preciso entender aquilo que ele está falando, para a gente poder ter uma noção, né, maior, mais ampla, daquilo que ele está colocando aqui. Não é eu tenho uma mensagem que eu coloco na internet, que eu coloco que o espiritismo não é adivinhação, né? É uma ciência, e como qualquer ciência tem que ser estudada, né? Tem muita gente que lida com essa ciência de maneira absurda, né? Não foram os fatos que vieram posteriormente confirmar a teoria, mas foi a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É rigorosamente exato, portanto, dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não o produto da imaginação. As ciências não fazem progressos sérios senão depois que os seus estudos se basearam no método experimental, mas acreditava-se que esse método não poderia ser aplicado senão à matéria, ao passo que o é igualmente as coisas metafísicas, aquilo que está além da matéria, né? É possível, e Kardec prova isso, que é possível. Não precisa se tratar como algo extraordinário, fantasioso, fantástico, né? Mas é possível aplicar o mesmo princípio, né? O método experimental às coisas do espírito. Citemos um exemplo. Passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular e que seguramente ninguém suspeitava: o dos espíritos
que não creem estar mortos. Para nós que estudamos a doutrina espírita em Kardec, a gente sabe desse fato e a gente comprova esse fato em trabalhos mediúnicos que a gente realiza na casa, não é? Mas muita gente, mesmo dentro da doutrina espírita, frequentando o centro espírita, não sabe disso. Imagina que as pessoas desencarnam e sabem que estão desencarnados. E não é verdade isso, né? O Kardec está fazendo essa afirmação aqui e a gente, pela própria experiência que tem, sabe que isso é uma realidade. Não sabem que estão desencarnados. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente o fato não vieram dizer antecipadamente: há espíritos que creem viver a vida terrestre. Essa pulou ali. Oi? Você não pulou? Você pulou um parágrafo. Por aí? Pulou. Aonde? Não, pulou. Não. Há espíritos que creem viver a vida terrestre. Então, começa ali, não é? Não, mas eu li, eu estou aqui. Ele já deu aí. Pois bem. Eu estou aqui. Ele diz assim: pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente o fato não vieram dizer antecipadamente, abre aspas, há espíritos que creem viver a vida terrestre, que conservam seus gostos, seus hábitos e seus instintos, fecha aspas. Mas eles provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado, ou afirmando que ainda estavam nesse mundo, crendo-se aplicados às suas condições ordinárias. Oi? E o que eu falei? Condições. Então, aonde ouviu-se condições, ouva-se ocupações. Ordinárias, do exemplo se concluiu a regra. A multidão de fatos análogos provou que isto não se constituía uma exceção, mas uma das fases da vida espiritual. Ela permitiu estudar todas as variedades e as causas dessa singular ilusão. Permitiu reconhecer que essa situação é sobretudo própria dos espíritos pouco adiantados moralmente, e que ela é peculiar a certos gêneros de morte. Por exemplo, os graves acidentes, por exemplo, né? Os acidentes por homicídio, por acidentes violentos, etc. Que não são senão temporária, mas pode durar dias, meses e anos. São temporárias, mas para um espírito atrasado moralmente, durar anos, esse fato, deve gerar um sofrimento, acredito que grande para o espírito, né? Ele vai para casa, toma ônibus para ir trabalhar, toma ônibus para voltar, então pega o carro, acha que está dirigindo, vai trabalhar, volta, chega em casa, dá boa noite, ninguém responde, senta na mesa para comer, ninguém serve ele tenta comer, mas não consegue, aí vai para a cama, deita, né? Aí, se for homem, tenta conversar com a esposa, não consegue. Se for mulher, tenta conversar com o marido, não consegue. Conversa com o filho, conversa com outro. Isso deve gerar uma insegurança, uma incerteza, um estranhamento muito grande na pessoa, no espírito, no desencarnado, né? Consequentemente, um sofrimento muito grande. Mas isso a gente sabe que tudo é didático, né? No mundo dos espíritos. E também para os encarnados, né? E isso é exatamente para mostrar para o espírito que ele não levou a vida que deveria ter levado, porque no Evangelho está busca e achareis, quer dizer, ou seja, ele não buscou, né? Com certeza, porque se tivesse buscado, teria encontrado, né? Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo se dá com todos os demais princípios da doutrina. Do mesmo modo que a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como esse último é uma das forças da natureza que reage
incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disso resulta que o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro. Ele está se referindo que o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual não pode ser completo sem o conhecimento das leis que regem o mundo material, mas também o conhecimento das coisas que regem o mundo material jamais será completo se desprezando as leis que regem o mundo moral, que regem o mundo espiritual. Por isso, daí a grande deficiência da nossa ciência. Não é? A ciência é deficiente por conta disso, porque ela não leva em consideração o mundo espiritual. Acho que todos aqui têm a revista Espírita em casa. Quem não tiver pode procurar no nosso site, que lá tem toda a obra de Kardec, inclusive a revista Espírita. Setembro de 1865, a respeito de da cura da mediunidade. A mediunidade, se eu não me engano, o título é Mediunidade Curadora, né? E ele fala que o dia que a ciência souber como se dá a cura através dos fluidos, ela vai mudar completamente a sua visão a respeito dessa cura. Ela vai mudar completamente. E ela vai utilizar-se desse conhecimento e vai curar com muito mais eficiência. Setembro de 1865, se eu não me engano, a mediunidade curadora. E na sequência tem a cura de uma perna quebrada, de um braço, que chega de um braço quebrado, se eu não me engano. Uma senhora que é médium, e ela mesma se cura com a ajuda dos espíritos. Um espírito que foi contemporâneo de Kardec, que fez parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Dr. Demeury, se eu não me engano é o nome dele, é que, desencarnado, com a ajuda de outros espíritos, promove essa cura. Em 7 dias, se eu não me engano, ela quebrou o braço em 3 lugares, com luxação no cotovelo e no punho. Quer dizer, uma quebradura grave, né? Um tombo que ela levou. Em 7 dias o braço é curado, coisa que leva no mínimo aí 40 dias e tal, né? Dei uma lida que acho que vale a pena. O Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência sem o Espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. O Espiritismo sem a ciência ficaria sem o apoio e exame. O estudo das leis materiais deveria preceder o da espiritualidade, porque é a matéria que primeiramente fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse aparecido antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto vem antes do tempo. Quer dizer, o homem precisaria conhecimento da biologia, da química, da física, da matemática, das ciências médicas, para poder compreender a ciência espírita, né? Senão ela teria nascido morta. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Elas nascem umas das outras, à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas, permaneceu nos erros de sua infância, até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, tinha que sucedê-la de perto, para que em seguida marcharem ambas de acordo e se apoiando uma na outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não se tornaram ciências sérias senão depois do auxílio das luzes
que lhe trouxeram a física, a química e todas as outras. Faltariam seus verdadeiros elementos de vitalidade. Ela não poderia surgir senão depois. A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos. Se eu não me engano, é água, fogo, terra e ar, se eu não me engano. Esses eram os elementos primitivos considerados pelos cientistas da antiguidade. E de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento, gerador de todas as transformações da matéria, que é o átomo, né? Que é a menor parte da matéria. Chegou-se a essa concepção. De estudo em estudo, sabia-se que não eram 4 elementos, mas um só, né? Mas esta por si só é inerte. Ela não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. É-lhe necessária sua união com o princípio espiritual. Por isso que é falho a explicação. Eles vão atrás eles vão subdividindo o átomo, né? Vão subdividindo, em busca daquilo que eles não vão conseguir jamais encontrar, né? Porque o átomo por si só, a matéria por si só não é nada, é apenas um elemento, é apenas um elemento. É a mesma coisa que da água, que se eu não me engano a composição é H2O, né? 1 de hidrogênio para 2 de oxigênio. Se você tirar o hidrogênio, a água deixa de ser água. E se você tirar 1 de oxigênio, ela deixa de ser água do mesmo jeito. Ela vai ser um outro elemento qualquer, menos água. Se né? você colocar 2 hidrogênio, vai ficar oxigenado. A água oxigenada. Né? Então, quer dizer, a mesma coisa os 2 elementos que compõem a criação do universo. Né? O elemento espiritual, que é o mais importante, e o elemento material. Se você fizer abstração de um dos 2, vai deixar de existir o universo, porque um complementa o outro. Por exemplo, isso é tão verdadeiro que os espíritos ensinam que o espírito, por mais evoluído que seja, tem perispírito. Ele nunca deixará de ter um perispírito. Ele sempre vai ser composto desse elemento material, que é o perispírito. O perispírito é matéria. Né? Então ele sempre será composto desse elemento material, porque ele precisa do elemento material para poder agir sobre a matéria. Sem o elemento material, ele não age sobre a matéria. Não agindo sobre a matéria, ele não tem o que fazer. Ele precisa agir sobre a matéria. Mas o mesmo, por mais perfeito que ele seja, sim, por mais perfeito que ele seja. Né? Esses espíritos que dão origem aos planetas, né? as formações planetárias, as galáxias, etc. Eles é que dão origem, não é que dão origem, eles é que fazem esse trabalho, né? De aglomeração dos elementos para a formação dos planetas e tudo mais. Eles é que agem sobre esses elementos. É claro que não diretamente, através dos espíritos menos evoluídos, mas eles é que agem. Para poder agir, eles precisam de matéria. Ninguém age sobre a matéria se não tiver no complemento de si mesmo matéria. Porque o espírito, ele não é, a gente não pode dizer, como ensinam os espíritos, a gente não pode dizer que o espírito é imaterial, mas ele é incorpóreo. Sem matéria, ele não age sobre a matéria. Né? A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos. Já lemos esse aqui, né? Lemos? Já. Vamos mais embaixo, né? Ah, tá. Estamos aqui nesse parágrafo? O Espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo por meio de provas irrecusáveis. Estudou, analisou e tornou evidente a sua ação. A ação do elemento espiritual, né? A ação do espírito sobre a matéria. O elemento material ajuntou o elemento espiritual
elemento material e elemento espiritual, eis os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Está explicado aqui a criação. Essa é a explicação da criação, né? Está claro que ele deixa bem claro, inclusive está aqui em negrito, né? Para que não haja confusão. O elemento material ajuntou o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, eis os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indispensável desses dois elementos, explica-se sem dificuldade sem número de fatos até agora, sem explicação. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não tem mais ninguém. Aqui tem um rodapé de número 1 que diz o seguinte: a palavra elemento não é tomada aqui no sentido de corpo simples elementar, de moléculas primitivas, mas no sentido de parte constitutiva de um todo. Quer dizer, o elemento espiritual e o elemento material são os elementos que constituem o universo, né? Portanto, foi daí, a partir daí, que se constituiu o universo, que se formou o universo, né? Da ação do espírito sobre o elemento material. O espírito vai agindo sobre o elemento material, provocando as mutações necessárias e daí se formando toda a matéria que a gente conhece, né? É por isso que um espírito da mais alta hierarquia, o mais evoluído possível, ele tem que ter perispírito por causa disso, porque ele vai continuar agindo sempre sobre o material para provocar as criações necessárias para a expansão do universo. E a nossa ciência, embora ainda, vamos dizer, atrasada, né? Ela tem muito que conhecer ainda, né? Tem muito para saber ainda, ela já sabe que o universo está em franca expansão. Ele continua se expandindo, ou seja, ele continua crescendo. Se ele continua crescendo, é porque o espírito continua agindo sobre a matéria e criando incessantemente, né? Criando incessantemente. A criação do Criador, o Criador criou o elemento material e o elemento espiritual. A partir daí, tudo que existe é criação do espírito, é a ação do espírito sobre a matéria. Deus não criou os mundos, não criou absolutamente nada, tudo é criação do espírito, da ação do espírito sobre a matéria. É herético isso, hein? Nós vamos ser expulsos da igreja. Mas não para espírita. Se você falar isso, tem muito espírita que não aceita, não aceita. Bom, é que não estuda a doutrina espírita, não pode nem entender, nem aceitar, né? Porque nós estamos vendo isso aqui no livro A Gênese. Os caras não estudam nem o livro dos Espíritos, né? Ou então já sai de um estudo primitivo, de um estudo inicial, para a Gênese direto. Como é que ele vai entender isso? Ele tem que paulatinamente, progressivamente, estudar para poder compreender, senão não vai compreender mesmo. E tentar pensar como os espíritos superiores, não é? O Criador, ele é Criador e Senhor de todas as coisas, por quê? Porque ele gerou os dois elementos constitutivos do universo. Ou seja, todas as leis que regem esta ação do Espírito sobre a matéria e a transformação da matéria são leis criadas por Deus. Por isso que a gente pode dizer com toda a segurança que, apesar dele não ter criado as coisas materiais, ele é criador de tudo, porque são leis que regem essa criação. É sob o império das leis imutáveis e absolutamente justas de Deus que tudo se dá, que tudo acontece, né? Então ele é sim Senhor e Criador de todas as coisas por esse fato, mas a mão dele não está nesses lugares, né? Não é a mão de Deus, aliás, Deus nem tem mão, né?
que age sobre as coisas, né? E sim os espíritos, né? Se houver alguma pergunta aí do pessoal que está pela internet, fiquem à vontade. Tem o chat aí, é só vocês fazerem a pergunta e a gente está à disposição para responder. Nesse sentido, continuando no rodapé, pode-se dizer que o elemento espiritual tem parte ativa na economia do universo. Tal como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram na estatística de uma população, que o elemento religioso entra na educação, que na Argélia é o elemento árabe e o elemento europeu. Bom, ele diz aqui que o elemento espiritual tem parte na economia. Aliás, ele não tem parte na economia, ele é a economia. Né? Se é ele que através da sua ação sobre a matéria, cria todas as coisas, ele não é parte dessa economia, ele é a economia. Não é? Eu entendo. Falta o que ele está em ação, que ele está matéria. Tá bom. Se é parte constitutiva, eu entendo. Mas a economia é tudo aquilo que se faz em cima de uma determinada coisa. Não é? Não haveria nenhuma mutação no elemento material se não fosse ação dos espíritos. O espírito, se ele não agir sobre a matéria por si só é inerte, ela não muda, ela não se transforma. Então, a matéria sem o espírito é nada. Kardec faz essa pergunta: o que é um corpo se forma? E esse corpo não tem espírito. O que é esse corpo? Só massa com um formato humano, mais nada. Ele não vai ter pensamento, ele não vai ter vontade, ele não vai ter nenhuma reação, ele não vai ter nada. É uma massa que vai apodrecer. O espírito é tudo, matéria é nada. O corpo, respondem eles, é simples veste que apodrece. Né? O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos dois elementos constitutivos do universo, mantém forçosamente pontos de contato com a maior parte das ciências. Só poderia vir após a elaboração das mesmas, e nasceu pela força das coisas, da impossibilidade de tudo explicar unicamente com o auxílio das leis da matéria. A matéria, ela é impotente para explicar tudo. Ela não explica tudo, não tem como. E nunca vai explicar tudo. Porque se ela faz abstração do elemento mais importante, que é o elemento espiritual, ela nunca vai conseguir explicar tudo. Ela vai ter que chegar forçosamente, ela vai ter que se curvar, deixar de lado um pouco da sua vaidade e se curvar às evidências. Né? Por isso que eu sempre fiz essa afirmação de que esses estudos da obra de Kardec serão estudos feitos dentro das universidades. Vai ser matéria como qualquer outra matéria, uma ciência como qualquer outra ciência. O Espiritismo é acusado de parentesco com a magia e a feitiçaria, mas esquecem que a astronomia tem como irmã mais velha a astrologia judiciária. Eu nunca tinha ouvido esse termo, astrologia judiciária. Ué, astrologia judiciária, para ver o que você encontra aí na pesquisa aí. O que significa exatamente astrologia judiciária? Porque a astrologia, eu sei que é o estudo dos astros, né? Que se supõe ter a ação sobre o homem, sobre a natureza, etc. Né? Que não se acha tão distante de nós. Que a química é filha da alquimia. Né? A mistura dos elementos, né, constituía para o pessoal dessa época aqui
se produzia poções mágicas, né? Os alquimistas produziam poções mágicas. A astrologia judiciária é uma das práticas mais antigas da astrologia, relacionando-se com eventos mundanos da vida da Terra. Talvez até usada pelos doutores das leis e tal, para aplicar sanções, punições, etc. Acho que o termo judiciário deve significar isso, né? É uma das aplicações mais antigas da Terra. Relacionados com eventos mundanos da vida da Terra. Acredite-se que as antigas profecias, inclusive algumas bíblicas, teriam sido inferidas a partir do estudo do movimento e da posição das estrelas. Muito antes da astrologia se focar no destino individual, preocupava-se com os assuntos mundanos da comunidade, da vida política, com a previsão de guerra e de paz. Bom, é exatamente o que se faz hoje, o que faz hoje os astrólogos. Não mudou nada, né? Porque o astrólogo faz exatamente isso. Áries, hoje, segunda-feira, dia tal, não sei o que lá, vai acontecer isso, isso, isso. Você vai estar sujeito a isso, isso, e use cor tal. E tem gente que acredita piamente nesse troço, né? Tem gente que acredita piamente, né? E assim era a astrologia, chamada astrologia judiciária, mas que era levada muito mais a sério, quer dizer, os reis e rainhas da época deviam levar isso em consideração. Muito usado nos tempos medievais e na Renascença. Medievais, século XIV. Na Renascença, porque era um ramo da astrologia que foi considerado herético pela Igreja Católica, sujeito, portanto, a julgamento pelo Tribunal da Inquisição. Pronto. Aí a coisa fedeu, o pessoal parou de fazer horóscopo naquela época. Nesse sentido, a astrologia judiciária distinguia-se da astrologia natural, que incluía a astrologia médica e meteorológica, consideradas parte integrante da ciência. Tá. Então a astrologia judiciária é diferente da astrologia, a chamada astrologia convencional. Natural. Que era usada pela ciência da época, astrologia médica. Olha a ideia que o pessoal fazia da ação dos astros sobre a vida, o cotidiano, a vida, etc. Que na realidade a astronomia veio e destruiu tudo isso, né? Não tem ação nenhuma, não tem poder nenhum, evidentemente. É claro que o planeta, o satélite da Terra, por exemplo, influencia nas marés, mas não na vida. Não vai influenciar no humor, na vida, na sorte, no azar, que nem existem, né? Quando a pessoa é espírita, rigorosamente espírita, ela não acredita nem em sorte nem em azar, porque realmente não existem, né? Sorte e azar. Se houvesse sorte e azar, Deus seria parcial. Ele dá sorte para uns e para outros não. Ele deixa de ser Deus, pô. A astrologia médica era usada para diagnosticar e tratar problemas de saúde. Nessa época se usava como é que chamava lá? Esqueci o nome agora, se colocava uma coisa com fogo e um copo em cima e se tentava puxar a infecção através desse processo, como esse teu nome. Esqueci agora. Mas isso se usava. E além disso deve se usar aí algum. Eles procuravam todos os meios, né? Porque os reis e as rainhas, as princesas, os príncipes e tal, quando não eram curados, quando se perdia algum filho, alguma pessoa estimada, a cabeça do médico rolava também, né? Não ia só a pessoa, né? Ia o médico junto, né? Então a pessoa procurava aí todos os... O Rafael está com a gente, entrou agora, faz 8 minutos, é isso? 8 minutos que o Rafael entrou. Agora que eu vi, viu, Rafael? Agora que a coisa rolou aqui. O chat rolou para cima e eu vi que você está presente. Bem-vindo, viu? Mas é interessante, eu nunca tinha ouvido esse termo astrologia judiciária. Da qual nenhum homem sensato ousaria ocupar-se hoje. Está falando aqui da alquimia. Ninguém nega, porém,
que houvesse na astrologia e na alquimia o germe das verdades de onde surgiram as ciências atuais. Malgrado suas fórmulas ridículas, a alquimia contribuiu para que fossem descobertos os corpos simples e a lei das afinidades. A astrologia apoiava-se sobre a posição e o movimento dos astros, que ela havia estudado, mas, na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram, para o vulgo, seres misteriosos aos quais a superstição emprestava uma influência moral em um sentido revelador. A gente pode juntar a essa maneira de pensar do vulgo o fato da religião, né, da Igreja Católica afirmar que a Terra era o centro do universo e o único planeta habitado. Quer dizer, se a Igreja afirmava isso, né, a maior parte das pessoas, acreditando nisso, buscavam nos astros alguma utilidade. Não viam os astros como possíveis outros planetas, e possivelmente sendo habitados também, como se vê hoje, né? Não eram vistos dessa forma. Até porque a religião, que era a maior autoridade, falava em nome de Deus, né, dizia que o centro do universo era a Terra e que as estrelas foram feitas para enfeitarem a vida humana. Era assim que falavam. Era assim que se falava. E se acreditava que existia um primeiro céu, um segundo céu, um terceiro céu, quarto, até o sétimo céu. Né? Na medida do merecimento da pessoa, ela habitava o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o sétimo, que era o melhor no céu. Né? Tanto tem uma revista chamada Sétimo Céu, né? Uma revista de romance. Né? É fotonovela. Fotonovela. Ei, bela. Bons tempos esses, né? Da foto. Eu comecei emprestando da Arlete, depois eu comprava. É que antes eu não tinha dinheiro, não trabalhava. Eu gosto. Vamos lá. Quando Galileu, Newton, Kepler tornaram conhecidas essas leis, quando o telescópio descerrou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que muitos consideraram indiscretos, Galileu, ele teve que se desmentir, né? Ou se desmentia, ou a cabeça rolava. Os planetas nos apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o castelo do maravilhoso se desmoronou. Quer dizer, era uma dos princípios do cristianismo, não, do catolicismo. E Jesus não falava isso. Jesus falava exatamente o inverso. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E para o catolicismo havia uma morada só, que era a terra. Né? Aí a Igreja Católica foi para cima do Galileu que nem a abelha em cima do mel. Né? A mesma coisa se deu com o Espiritismo em relação com a magia e a feitiçaria. Estas se apoiavam também na manifestação dos espíritos, como a astrologia e o movimento dos astros. Mas, na ignorância das leis que regem o mundo espiritual, elas mesclavam nessas relações práticas e crenças ridículas, que o Espiritismo moderno, fruto da experiência da observação, abandonou. Amuleto, pedra da sorte, cor da sorte, roupa da sorte, que é possível alguém fazer mal para o outro, que é tudo mentira. Ninguém pode fazer mal para o outro. Você só faz mal para o outro, o espírito só é capaz de influenciar negativamente o outro se o outro estiver no mesmo padrão vibratório, com o mesmo pensamento. Senão, o homem não consegue fazer mal para ninguém, não, mesmo com a ajuda dos espíritos. Não é? Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, fazer mal ao outro homem? Respondem categoricamente não. Deus não o permitiria. Então por que faz? Porque ele está
no mesmo padrão moral dos espíritos que se aproximam dele. Aí, se está no mesmo padrão moral, ele aceita as sugestões, consequentemente, ele vai arrumar para ele sofrimentos que ele não precisaria arrumar, né? Aliás, a maioria dos sofrimentos são arrumados pelo próprio homem, né? Para ele. Ele mesmo é, vamos dizer assim, o mentor, né, dos seus próprios males, né? Seguramente, a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior que a existente entre a astronomia e a astrologia, entre a química e a alquimia. Querer confundi-las é provar que nem a primeira palavra é conhecida a respeito no assunto. Ele coloca no assunto, mas acho que é do assunto, não é? Como é que está no livro de vocês? Está no assunto ou do assunto? No assunto? Eu acho que está errado, não está? O meu, como é, Tá do? Está diferente. Está do? Como é que está no seu? Tem muitas vezes. Então como é que está? Leia, por favor. A química e a alquimia, querer confundi-las, é provar não saber delas nem a primeira palavra. Isso, então é do assunto. Pode mudar aí que está errado. A respeito do assunto, é um D aqui. Ele fala na página anterior, espiritismo moderno. Porque para não confundir espiritismo com espiritualismo. No tempo de Kardec já havia o espiritualismo. Mas o espiritualismo é diferente de espiritismo. O espiritismo nasce a 18 de abril de 1857. O espiritualismo, que é a crença na existência dos espíritos e tudo mais, eles não estudavam a mediunidade, eles não estudavam todas as coisas que o espiritismo estudou e deduziu as leis. Isso é só para fazer essa diferenciação. Só o fato da possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis, do mais alto valor. Pode ter gente que não dê, como Kardec deu aqui, a importância que ele está dando, mas é realmente incalculável, é de altíssimo valor, porque se a pessoa consegue se comunicar com um ser que está desencarnado, ela vai deduzir aí a coisa mais importante, aliás, aquilo que o Espiritismo veio para provar: a imortalidade da alma e a sobrevivência dela. Jesus se bateu constantemente nessa tecla. Aliás, foi o principal fator do trabalho de Jesus. O escopo do trabalho dele foi esse: provar a imortalidade da alma e a sobrevivência da alma, não é? Então é realmente do mais alto valor. E as consequências do homem saber disso muda toda a sociedade. A sociedade mudaria completamente, não é? Haveria muito menos egoísmo, muito menos vaidade, muito menos orgulho e uma série de outros defeitos que o homem cultiva por entender que a vida é uma só e que a vida ela é unicamente material, não é? É todo um mundo novo que se nos revela e que assume tanto mais importância quanto mais atingem todos os homens, sem exceção. E quando uma pessoa ela entende esse princípio, ela muda a sua maneira de ver a vida. Os espíritos dizem que um homem entendendo a importância da sobrevivência da alma e da imortalidade dela, 3/4 partes da importância da vida material ficam de lado. Quer dizer, ele vai deixar de dar importância a uma série de coisas para as quais ele dá importância e que são causa de sofrimento. Quer dizer, o vizinho compra um carro novo, ele tem que comprar também. Aí ele já começa a ficar ansioso. Pô, o vizinho montou um negócio, eu preciso montar um negócio também. Mas o vizinho está de roupa nova, eu preciso comprar roupa nova também. Eu estou falando isso, eu não faço isso, eu nunca fiz, eu acho que vocês também não, mas tem pessoas que se endividam até o pescoço por conta disso.
se endividam e usam o cartão de crédito e usam o cheque especial com juros altíssimos, especialmente no Brasil, que é um absurdo, né? Juros de 400%, 300% no cartão de crédito. Eu não sei quanto está hoje, mas até pouco tempo atrás estava em 400% no cheque rotativo, no crédito rotativo no cartão de crédito. Não sei quanto está hoje, mas deve estar por aí também, não deve estar muito longe disso não. 200%, talvez 300%. No cheque especial, então, pelo amor de Deus. E a pessoa, por ansiedade, às vezes até não por vaidade ou por inveja, mas às vezes por ansiedade da vida que leva, por não ter onde se apegar, por não ter conhecimento dessas coisas, ele faz do consumo a sua igreja. Ele vai lá no shopping ou em qualquer loja da cidade e gasta desbragadamente só para se sentir, para se completar, para completar o seu ego, para completar as suas necessidades psicológicas. E com isso se endivida, né? E se tem dinheiro, joga dinheiro fora, né? Desnecessariamente. Então, olha a importância, né? As consequências do homem saber do mundo espiritual e da convivência com essa realidade. Com a sua generalização, esse conhecimento não pode deixar de causar uma profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças, que tem tão grande influência nas relações sociais. É uma revolução total que se opera nas ideias, revolução esta tanto maior, tanto mais poderosa, quando não se acha circunscrita a um povo, a uma casta, mas atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. É com razão, portanto, que o Espiritismo é considerado como a terceira das grandes revelações. Vejamos em que se diferenciam essas revelações e por que laço elas se ligam umas às outras. Moisés, como profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, embora Moisés aprendeu esse princípio em outro lugar. Quer dizer, já haviam povos que cultuavam essa ideia. Quando Moisés, pela história que se conta dele, se distancia do Egito, que ele era um príncipe egípcio, né? Ele se distancia do Egito e vai, porque tinha dinheiro, tinha recursos, ele vai fazer cursos, vai adquirir conhecimento em outros lugares. Um dos conhecimentos que ele adquire era esse, que ele adquiriu foi esse. Quem passou esse conhecimento para ele? Povos do Oriente, que já tinham essa ideia, que já cultuavam essa ideia, embora de maneira restrita, velada, porque naquela época eles eram politeístas. O Egito era politeísta. O Egito era politeísta, né? Mas o povo judeu, ele se deixou escravizar, era escravizado e foi perseguido por causa dessa ideia, da ideia do Deus único. Ele continua: soberano Senhor e Criador de todas as coisas, ele promulgou a lei do Sinai e lançou fundamentos da verdadeira fé. Qual é a lei do Sinai? Os 10 mandamentos. Que a lei do Sinai, os 10 mandamentos, têm origem divina. Todo o resto são legislação de um homem. E lançou os fundamentos da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual esta fé primitiva, purificando-se, deveria um dia espalhar-se por toda a terra. O Cristo, Jesus de Nazaré, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que não era senão transitório, aqui a gente tem que fazer essa separação, ele toma o que é divino, são os 10 mandamentos, e rejeitando as leis de Moisés. Uma delas
se eu não me engano, é a lei de Hammurabi, se eu não me engano, que falava do olho por olho, dente por dente. Certo? É só procurar a lei de Hammurabi aí na internet, que vocês acham uma lei grande, não é só essa não. Olho por olho, dente por dente era um. É Código de Hammurabi, é isso mesmo. Eu chamei de lei, mas é código. Olho por olho, dente por dente é uma das coisas que constituíam esse código. Né? É grande, é bastante grande. E sábio, viu? E sábio, se a gente fizer se reportar aquela época e a vida que levava aquelas pessoas e o quanto eles eram atrasados do ponto de vista moral, aquilo era perfeito para aquela época. Então, Jesus rejeita, aceita os 10 mandamentos, mas rejeita, não é? Vocês têm ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu vos digo, perdoa, ama, não é? É disso que Kardec está falando aqui. O que não era senão transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, ajuntou a revelação da vida futura. Esse foi o trabalho de Jesus. Qual é a revelação da vida futura? A sobrevivência da alma e a imortalidade dela. Não é? E Jesus Cristo está acima, e a gente pode dizer muito acima das leis de Moisés. E a gente pode dizer também que o Espiritismo, além de tudo que Jesus ensinou, vem revelar com detalhes aquilo que Jesus revelou. E quem foi o revelador do Espiritismo? O próprio Jesus. Eu posso afirmar isso com segurança. Já perguntei isso, por exemplo, para outras pessoas, para outros que estudam a doutrina espírita, e ninguém soube responder. Aí eu não sei, eu acredito que sim, pode ser que não, mas Kardec fala isso textualmente na Revista Espírita, pela pergunta de uma pessoa, de uma senhora, que manda uma carta para ele, a respeito da filha doente, tinha mediunidade, era doente, e ela pergunta, no meio da carta, se aquele que ditava aqueles princípios para Kardec, né, se o Espírito de verdade era Jesus de Nazaré. Ele responde, quem mais poderia ser? É sim Jesus de Nazaré. Então ele fala textualmente na Revista Espírita, afirmando que o Espírito de verdade é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus de Nazaré. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que o Espiritismo está acima de Moisés e do próprio Cristo. Né? Porque ela vem revelar tudo que o Cristo revelou, tudo que Moisés revelou, com detalhes e com explicações bem detalhadas a respeito das coisas, o que traz conhecimento e um alargamento da visão humana a respeito da sua própria realidade que ele desconhece, que é a realidade espiritual, da qual Moisés não havia falado, a revelação da vida futura. Estou continuando aqui eu vou ler novamente. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que não era senão transitório, puramente disciplinar e de concessão humana, ajuntou a revelação da vida futura, da qual Moisés não havia falado, bem como das penas e recompensas que esperavam o homem depois da morte. E Moisés não falou da vida futura mesmo, é incrível. Os profetas falaram, Moisés não falou. Se a gente pegar os profetas, pegar a Bíblia, e lá nos profetas, e contextualizar o texto, à luz do conhecimento espírita, a gente vai ver que os profetas falaram sim, até que claramente sobre a vida, sobre a reencarnação e a vida futura. Mas Moisés não falou. Moisés se limitou a dizer que havia um Deus único, não é? E para dar foro de verdade às suas leis civis, ele dizia, Deus mandou dizer tal coisa, Deus disse que nós temos que agir de tal forma, Deus falou que nós temos que nos comportar dessa e daquela maneira, e assim sucessivamente. Então Jesus fez uma separação de águas aí. Ele aceita o que é divino, ou seja, os 10 mandamentos, que realmente esses eram revelações de Deus, né? E rejeitou toda a parte civil, toda a parte das leis puramente disciplinares, como fala o Kardec aqui. Tá?
ele manda a respeito dessa última afirmação. Kardec está recomendando que se leia a Revista Espírita de 1861, nas páginas 90 e 280. Está escrito, está feita aqui entre parênteses essa orientação, essa indicação. Vamos parar no 23 aqui para a gente retomar na próxima segunda-feira. Vamos anotar hoje o dia 30/8/2021 para retomar na próxima segunda-feira, o item 23. Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta também, não. Você falou que você coloca um copo em cima do ferimento. Não é ventosa? Ventosa. E tinha também aquele bicho que eles colocavam na pessoa, sanguessuga, ou então faziam sangria. Porque eles acreditavam que as doenças estavam no sangue. Então fazia sangria para diminuir a quantidade de sangue no corpo da pessoa, na tentativa de curar determinados males, determinadas doenças. É isso que eles aplicavam. Você imagina, né? O conhecimento era iniciante, bem iniciante, não tinha base científica praticamente nenhuma, né? Alguns eram ajudados, porque o cara tinha pressão alta, aí você tirava um pouco de sangue do cara, podia ser até que baixava a pressão, porque o cara ficava meio grogue, né? A pressão do sujeito baixava, então ele melhorava. Mas ou botava do jeito ou botava de outro. Mas a Muito ventosa bem. é usada até hoje. Hã? A ventosa é usada para tirar. A Claudiana, Claudiana põe cada uma semana assim, uma não. Uma semana assim, É o moche, né? Não, ventosa. Mocha é diferente. Mocha. É um negócio lá que está. É uma alga. É uma alga. O japonês que eu fazia acupuntura com ele me aplicava esse troço. Ele colocava fogo naquela alga, a hora que estivesse chegando perto da pele, ele apertava com o dedo assim. Para apagar, apertava com o dedo. Aquilo ajuda a tirar a inflamação. A retirar a inflamação. E acho que a ventosa tem a mesma função, para tirar a inflamação. Quer dizer, faziam coisas certas e coisas não tão certas assim. É falta de conhecimento, é pura falta de conhecimento. Né? Muito bem, alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Podemos fazer a nossa prece então? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos o livro A Gênese. Queira a vossa bondade, o vosso amor e a vossa misericórdia, que possamos ter bom ânimo, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo. Auxilia-nos, Senhor, a utilizarmos o conhecimento espírita no sentido de melhorar a nossa condição moral, a nossa vida moral. Dá-nos força e coragem para que nós possamos aplicar o princípio fundamental da justiça de Jesus, que é o respeito ao direito alheio, o respeito aos direitos fundamentais do nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite. Que assim seja.